Olá, seres humanos da internet. Se vocês chegaram até este vídeo, isso provavelmente significa que vocês são daquele tipo que é viciado em testes de personalidade online. E acabou ouvindo falar ou fazendo o teste das 16 personalidades, ou do MBTI, como também é chamado o sistema de tipologia que criou o conceito desses 16 tipos de personalidades. E agora vocês estão provavelmente igual a esses nossos queridos amigos aqui, completamente perdidos. Isso é porque nem você não viu ainda o Nisifimi, Nascefami, Nassacaká. É umas coisas que parece trabalhinho de criança quando aprendendo sílaba. É muito engraçado. Tinicifi, Tenecefe, Tanassafá. E talvez assim como eles, vocês já ouviram a frase vai estudar as funções, ou funções cognitivas, mas também ficou confuso sobre o que significa tudo isso. E não podemos nos esquecer também dos memes que estão por aí na internet, que muitas vezes acabam causando um pouco de confusão em quem começou a entrar em contato agora com a teoria. Eu sou a Debs. E eu sou o Breno. E nessa série de vídeos, nós vamos, junto com vocês, tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E vamos de vinheta. Tudo começou em 1917, quando Catherine Cook Briggs iniciou seus estudos sobre a personalidade humana. O interesse dela surgiu pela curiosidade que ela tinha em saber o motivo das pessoas em que ela conhecia terem personalidades tão diferentes. Ela também achava interessante o fato de que pessoas da mesma família ou do mesmo lar e origem, com a suposta mesma criação, também exibirem essas diferenças marcantes. Foi aí então que ela começou a categorizar essas personalidades, iniciando a formulação da sua teoria, até hoje mundialmente conhecida. Em 1921, o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung, fundador da psicologia analítica, publicou o seu livro Os Tipos Psicológicos. Esse livro, ainda em alemão, ganharia 2 anos mais tarde uma versão em inglês, e essa versão acabaria chegando nas mãos de Catherine, que passa então a entrar em contato com a teoria junguiana. Em 1923, a Isabel, filha da Catherine Briggs, se junta a ela nos esforços para descobrir meios de aplicar essa teoria da personalidade na prática. As duas então se aprofundam nos estudos sobre as funções junguianas e aí então começam a elaborar juntas uma teoria mais prática. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, as duas desenvolveram o indicador tipológico das personalidades, o famoso MBTI. O primeiro livro sobre o assunto foi publicado em 1944. E foi em 1962 que o primeiro manual do MBTI foi então publicado. Esse instrumento tipológico surgiu inicialmente como uma tentativa das Briggs de auxiliar as pessoas, principalmente mulheres, no cenário pós-guerra a encontrarem empregos que se adequassem e fossem mais confortáveis para suas personalidades. Mas também as duas tinham muito um pensamento de ajudar as pessoas em relação aos relacionamentos familiares, conjugais ou de trabalho. Então, elas encontraram esse propósito mais prático para a teoria das funções cognitivas e dos tipos de personalidades. Para Jung, a nossa personalidade é composta por nossa psique. A psique seria a totalidade da nossa estrutura psicológica. Essa psique seria constituída por nossa energia psíquica. Essa energia psíquica é também conhecida como libido, que é a energia que mobiliza a nossa realidade psíquica. Essa energia psíquica é formada através de conflitos e tensões, ou seja, é o produto da resolução de aparentes contradições existentes na realidade, interna ou externa do sujeito. A teoria junguiana nos mostra que o nosso aparelho psíquico é composto pelo ego, ou persona, que seria onde ficam as energias responsáveis por nos adaptarmos e nos ajustarmos ao nosso ambiente da melhor maneira possível. Essa estrutura seria, em sua maior parte, consciente. É a forma que a gente se apresenta ao mundo. Temos também a nossa sombra,
que seria a parte do nosso aparelho psíquico onde ficam as energias que são afastadas, rejeitadas ou repelidas pela consciência, por serem muito conflitantes com as exigências do ambiente, ou que de alguma maneira causam aversão, repulsa pelo próprio sujeito, ficando assim, em sua maior parte do tempo, inconsciente. Para o Jung, o nosso verdadeiro eu ficaria localizado no self, que seria a estrutura que engloba tanto partes da persona como também partes da sombra, que por mais assustadoras que sejam para o sujeito, precisam também ser integradas à nossa personalidade, para obtermos então o nosso equilíbrio. As energias psíquicas, ainda na teoria junguiana, seguem 3 princípios que o autor importou do campo da física para a metafísica. O princípio dos opostos. Para Jung, não existe realidade sem polaridade. Todo desejo ou sensação teria o seu oposto. E o conflito entre esses 2 processos opostos seria necessário então para gerar mais energia psíquica. Por exemplo, uma pessoa pode experimentar por outra pessoa um sentimento de amor e o sentimento de ódio. O conflito entre esses 2 sentimentos gera então mais energia libidinal na psique daquela pessoa. Princípio da equivalência. Dentro da nossa personalidade, haverá sempre uma redistribuição contínua da energia de forma equivalente e compensatória. Ou seja, quando há um aumento no funcionamento de certo aspecto da nossa psique, outras áreas tenderão a ter uma diminuição dessa energia, devido a esse princípio. Podemos exemplificar este princípio na situação onde uma pessoa está se utilizando muito da racionalidade. Sua área sentimental estará proporcionalmente reduzida. Princípio da entropia. Esse princípio quer dizer que todo caos, conflito e desordem dentro da personalidade tendem a buscar um equilíbrio, ou seja, as energias tentam sempre se uniformizarem de alguma maneira. Tanto as energias conscientes como as inconscientes estarão sempre buscando este equilíbrio. Portanto, se há o excesso de energia psíquica consciente, parte dela fluirá ao inconsciente para que o balanceamento se restabeleça. Vamos falar agora sobre as funções psicológicas na teoria junguiana. Ainda falando sobre as energias psíquicas, estas possuem disposições diferentes, ou seja, a libido pode ter uma atitude extrovertida ou introvertida. As energias ou funções psíquicas de atitude introvertida terão certa dificuldade ou bloqueio em trocar energia com o ambiente externo, seja no momento de receber informações, quanto de ser expressa nesse ambiente. Aqui, o que prevalecerá será a realidade psíquica interna, subjetiva e até mesmo inconsciente do sujeito. Já as funções de atitude extrovertida terão mais fluidez e abertura para a troca de energia com o ambiente ou objeto externo. Será então mais fácil receber informações e exteriorizar aquela energia. Aqui, o que prevalecerá será então a realidade e os objetos externos ao sujeito, em detrimento da subjetividade ou da realidade interna. As energias psíquicas também variam de acordo com seu tipo funcional, ou seja, qual será a função dela dentro da nossa personalidade. Essas funções também são conhecidas como funções cognitivas. Elas se referem aos nossos processos de adquirir um conhecimento, ao nosso modo de receber e processar informações e a nossa forma de aprender e conhecer a realidade. Jung divide essas funções em 4. São elas: o pensamento, ou thinking em inglês, sentimento, ou feeling, sensação, ou sensing, e a intuição, ou intuition. A função de pensamento, ou thinking em inglês, que é de onde a gente tira a letra T das siglas. Essa função está relacionada com os nossos processos mais lógicos, interpretativos e racionalizadores da realidade. É com ela que a gente vai analisar, categorizar e definir as situações, energias e impulsos que a gente recebe tanto do ambiente
externo como do ambiente interno, dependendo também da atitude da função, se vai ser introvertida ou extrovertida. Agora vamos falar da função de sentimento, ou feeling, representada pela sigla F. A função de sentimento é uma função ligada a valores e emoções. Diferente da função de pensamento que procura lógica, a função de sentimento procura o que se gosta e o que não se gosta, o certo e o errado, o belo e o feio, sem, no entanto, procurar as razões por detrás dessa valoração. É o ato de valorar pura e unicamente. Essa função também vai funcionar diferente de acordo com a sua atitude. A função de sensação, ou sensing, em inglês, da onde vem a sigla S, ela está relacionada com o universo dos sentidos, das sensações físicas e sensoriais, da nossa percepção espacial da realidade do mundo físico e material, bem como também é a função relacionada na maneira da nossa interação com esse mundo material. Ou seja, ela também vai depender da atitude introvertida ou extrovertida para dar característica em como ela vai se manifestar ou em como ela vai ser processada. Falaremos agora da função de intuição, ou intuition, representada pela sigla N. A função de intuição está ligada aos processos de percepção que extrapolam os 5 sentidos. A intuição tem a capacidade de gerar visões, pressentimentos, imagens ou conexões com relação a objetos ou situações, ligadas a tendências futuras. Podemos considerar como processo de intuição tudo aquilo que tem a capacidade de perceber o que extrapola a situação que se apresenta de forma concreta no momento. Assim como todas as demais, esta função vai variar de acordo com a sua atitude. O Jung também categoriza as funções entre as funções racionais e irracionais. Ou seja, são funções julgadoras ou funções perceptivas. As funções julgadoras ou racionais seriam as funções de pensamento e sentimento. Por quê? Porque elas são funções com que a gente vai julgar ou avaliar a realidade, atribuindo valor a ela. Ou seja, a gente vai interpretar aquilo que vai aparecer na nossa frente de acordo ou com o nosso pensamento ou com o nosso sentimento. Essas duas funções são de naturezas opostas entre si. Ou seja, enquanto a gente está usando a função de pensamento, conscientemente a gente não estará usando a função de sentimento. Funções irracionais. Essas funções tendem a ser mais passivas no que diz respeito ao seu contato com o objeto ou com a situação. Sua natureza é de simplesmente absorver as informações, respeitando suas características de percepção. Neste caso podem ser de 2 tipos, intuitiva ou sensorial. E estas serão de natureza oposta entre si. Como podemos perceber, nós vamos ter no total 8 funções descritas pelo Jung na teoria psicológica dele, sendo formada pelas 4 funções principais e as suas variações de atitude introvertida ou extrovertida. No nosso próximo vídeo, nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre cada uma dessas 8 funções. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aí embaixo, seu comentário com sugestões para futuros vídeos e também não deixe de compartilhar com todos os seus amigos ou conhecidos que possam se interessar por MBTI. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.